Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou comentar para vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 1996 nos Estados Unidos, de que um jovem de apenas 14 anos abriu fogo dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E também a gente vai entender um pouco que ele se influenciou em alguns filmes e até mesmo um livro do Stephen King. Então, para estar cometendo esse ato, né, esse tiroteio que ele cometeu nessa escola, é um caso bem interessante. Então, hoje eu vou estar contando ele para vocês. Então, se você gosta de casos assim, convido você a se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, deixa o like, o curtir, que é super importante, ajuda muito o canal aqui. Também compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que tem aqui no canal. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como o tiroteio na escola Fronted Middle. Em 2 de fevereiro de 1996, Barry Dale Lucastes, de 14 anos, foi para a escola Fronted Middle, em Washington, nos Estados Unidos. O menino estava usando uma roupa preta no estilo meio que do Velho Oeste e ele também estava com um rifle e 2 pistolas e mais de 200 cartuchos de munição. As armas e as munições eram do seu pai. O Barry, ele entra no prédio, ele vai até sua sala de aula. Nesse momento, seus colegas estavam tendo uma aula de álgebra e logo que ele entra, ele já inicia o tiroteio. Enquanto ele atirava, ele falou para todos: "Esta álgebra está certa, não é?" Isso é uma frase que pertence a um dos livros do Stephen King chamado Rage. E no livro, a história conta que o protagonista mata 2 pessoas e mantém outras em refém dentro de uma sala de aula que estava tendo álgebra. A gente consegue entender que ele se inspirou nesse livro do Stephen King, Rage, que possivelmente ele leu e tentou imitar as coisas que estavam escritas naquele livro, e nesse dia ele tirou a vida de 3 pessoas. 2 eram seus colegas, o Arnold e o Manuel, de 14 anos, e ele também tirou a vida da professora que estava dando álgebra naquele momento. Ele atingiu também uma outra aluna, mas o tiro, né, não foi fatal na moça, ela apenas teve alguns ferimentos no braço e também no abdômen, mas ela conseguiu sobreviver. O Barry estava com a ideia de que ele queria pegar alguns dos alunos que estavam na sala de aula e fazer eles de refém, porque ele queria chegar até a saída e ele sabia que as outras pessoas não deixariam ele sair sozinho, então ele decidiu pegar alguns de reféns. Até que no momento chega um professor chamado John, ele fala que ele quer ser o refém, que assim ele libertaria as outras crianças, os outros adolescentes. O Barry aceita. Então, ele mantém o professor sobre a mira do seu rifle que ele estava utilizando naquele dia, só que o professor, em determinado momento, é mais rápido que ele, consegue tirar a arma da mão do Barry, joga ele no chão, deixa ele imóvel até que os policiais chegam e todo aquele tiroteio foi controlado. A gente pensa um pouco o que aconteceu para o Barry ter realizado esse tiroteio, que foi até um tiroteio controlado com um número bem baixo de vítimas. Primeiro, ele foi diagnosticado com hiperatividade e também depressão. Então, são alguns fatores bem importantes para a gente estar vendo que possivelmente fizeram dele ter uma visão um pouco distorcida das coisas. E também no momento que ele realizou o tiroteio, ele estava utilizando um medicamento chamado Ritalina, então estava sobre a influência de um medicamento que pode ter agravado um pouco a situação também. No ano anterior, o Barry estava passando por problemas na sua família, os seus pais se separaram, até porque a mãe descobriu que estava sendo traída pelo pai, e a mãe também apresentava um quadro bem grave de depressão. Ela falava muito sobre o suicídio, ela também falava que o filho dela, o Barry, queria cometer o suicídio. Então ela decidiu que no dia 14 de fevereiro de 1996, os dois iriam se suicidar. Isso nos Estados Unidos é o Dia dos Namorados, então ela determinou essa data. Só que o Barry convenceu ela a não cometer esse suicídio e ele também não queria cometer o suicídio. Então ele conseguiu convencer a mãe, que acabou deixando isso para lá, mas na verdade ele cometeu esse tiroteio poucos dias antes, né, do dia 14, já que foi no dia 2 de fevereiro. Os psicólogos que estavam responsáveis pela defesa do Barry no julgamento falaram que ele apresentava depressão ou um transtorno de bipolaridade. Já o psiquiatra que acusava ele falou que ele sofria de um transtorno chamado dismítico, que é mais ou menos parecido com a depressão. A
A gente fica pensando, então, bom, será que o Barry cometeu esse tiroteio apenas por causa da depressão ou pela hiperatividade que ele tinha? Na verdade, a gente conseguiu entender depois que o Barry, ele sofria bullying na escola, muito bullying. Ele era espancado várias vezes, ele foi espancado, até mesmo alguns colegas falaram sobre isso depois. E ele também, mais tarde, falou que a intenção dele naquele dia era tirar a vida apenas do Manuel. Então a gente descobriu que o Manuel era muito influente com o bullying, ele fazia muito bullying com o Barry, então ele via o Manuel como uma ameaça, então ele tirou a vida do Manuel naquele dia. E aquelas 2 mortes que também aconteceram, ele disse que foi sem querer. Além dele se inspirar no livro do Stephen King, ele também se inspirou num videoclipe chamado Jeremy, da banda de rock Pearl Jam. Nesse clipe a gente vê a história de um menino que tem muitos problemas e no final ele comete o suicídio dentro da sala de aula na frente de todos os seus colegas. Então ele pode ter tirado uma ideia daí, só que foi um pouco diferente porque nesse caso ele não cometeu o suicídio e sim ele atirou nos alunos. Ele também disse mais tarde que se inspirou nos filmes Assassinos por Natureza e Diário de um Adolescente. Em 24 de setembro de 1997, Barry foi condenado por 2 acusações de assassinato em primeiro grau, uma acusação de assassinato em segundo grau, uma acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau e 16 acusações de sequestro qualificado. Então, com isso, ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua e 205 anos adicionais sem a possibilidade de liberdade condicional. Hoje em dia, ele está com 39 anos e ele está cumprindo a sua pena numa prisão chamada Clarland Blay, localizada em Washington. Então, gente, trouxe esse vídeo hoje aqui para vocês, que também não deixa de ser um tiroteio em escola, mas um pouco diferente dos outros que eu já trouxe aqui para vocês. Normalmente a gente tem um número bem mais elevado de vítimas e nesse caso, ainda bem, foi um número baixo. E também nesse aqui é o caso típico de bullying, que o garoto que já tinha alguns problemas mentais e ele não conseguiu suportar toda aquela pressão, tudo aquilo que ele viveu, e ele decidiu cometer esse tiroteio. Também já trouxe alguns outros casos para vocês aqui, que o bullying é sempre um motivo bem grande dos massacres que eu trago aqui para vocês, ou talvez de algum assassinato, algo do tipo, e que isso realmente mexe muito com as pessoas, principalmente com quem tá sofrendo aquilo e com seus familiares, suas pessoas de volta. Realmente é um assunto bem complicado. Para quem não viu, mas semana passada eu deixei alguns comunicados aqui na nossa aba da comunidade dizendo o motivo de eu ter postado só um vídeo. Meu notebook estragou, então eu não consegui postar mais os nossos vídeos normais aqui, né? Sempre na segunda, quarta e sexta. Mas não se preocupem que agora tá tudo normal, ele tá arrumadinho, prontinho. E a gente segue aqui com todos os vídeos que vocês estão acostumados de receber aqui nas semanas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.